Manual de melhores práticas conjuntas e 8 módulos básicos. Parte 1. Trabalhar com a Declaração Europeia sobre Ciclismo. Introdução. Este manual foi desenvolvido no âmbito do projeto europeu Bicycle, Bicycle Culture as Youth's Civic and Sustainable Empowerment, Cultura da bicicleta como empoderamento cívico e sustentável dos jovens, financiado pelo programa Erasmus+, no âmbito da linha de ação Erasmus Youth 2024 Youth TOG. O seu objetivo é fornecer aos animadores juvenis e educadores uma ferramenta prática para promover a participação cívica dos jovens por meio da utilização da bicicleta como meio de transformação social, urbana e política. O manual está estruturado em 2 secções principais. A primeira parte oferece um guia para trabalhar com a Declaração Europeia sobre a Utilização da Bicicleta, um documento fundamental aprovado pelas instituições europeias que estabelece princípios e compromissos comuns para a promoção do ciclismo em todo o continente. Esta declaração não só apresenta uma visão política, como também fornece orientações técnicas que podem ser analisadas, reinterpretadas e aplicadas numa perspectiva educativa e centrada na juventude. Durante o curso de formação realizado em França de 19 a 23 de maio de 2025, um grupo de 24 animadores juvenis de 6 países europeus explorou o conteúdo da declaração através de metodologias participativas e colaborativas. Trabalhando em grupos, os participantes debateram os 8 artigos da declaração, identificando as suas ideias centrais, propondo exemplos concretos de implementação e gerando ideias sobre como transmitir este conhecimento aos jovens nos contextos locais. Este manual compila essa experiência, organiza os seus resultados e fornece ferramentas para replicar e adaptar este processo educativo em diferentes territórios. Oferece uma metodologia acessível e adaptável que visa reforçar a capacidade dos jovens para a análise crítica, concepção de ações comunitárias e a participação política, tudo isto numa perspectiva sustentável, inclusiva e criativa. O que é a Declaração Europeia sobre a Utilização da Bicicleta? A Declaração Europeia sobre a Utilização da Bicicleta, proclamada em 2023 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão Europeia, representa um marco político fundamental nas estratégias da União Europeia para avançar no sentido de uma mobilidade mais sustentável, equitativa e resiliente. Este documento estabelece princípios, compromissos e recomendações que as instituições e os Estados-membros devem ter em conta a integração sistemática da bicicleta nas políticas públicas. Segundo ponto, um quadro político europeu. Esta declaração está integrada no Pacto Ecológico Europeu, que estabelece o roteiro para a Europa se tornar o primeiro continente climaticamente neutro até 2050. Neste contexto, a bicicleta posiciona-se como uma ferramenta estratégica para alcançar objetivos essenciais, tais como a redução das emissões poluentes, a melhoria da qualidade do ar, a transformação dos modelos de mobilidade urbana e a criação de cidades mais habitáveis e saudáveis. A declaração está também ligada a outros instrumentos fundamentais, como a Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente, o Quadro de Mobilidade Urbana da UE, o Plano de Ação Poluição Zero e as missões do Horizonte Europa sobre cidades neutras em termos climáticos. Todos estes quadros salientam a necessidade de investir em modos de transporte sustentáveis, acessíveis e seguros, com a bicicleta a desempenhar um papel cada vez mais central. Além disso, o documento tem implicações diretas em áreas como a saúde pública, a coesão territorial, a inclusão social, a economia circular, o emprego verde e a inovação industrial, tornando o ciclismo uma política transversal com impacto em múltiplas dimensões da vida urbana e social. 2.2. Conteúdo geral e estrutura.
A declaração está estruturada em 8 artigos, cada um abordando um aspecto fundamental do desenvolvimento do ciclismo. Reconhecimento da bicicleta como um meio fundamental de transporte sustentável. Integração do ciclismo em todas as políticas de transporte. Melhoria das infraestruturas para ciclistas seguras e acessíveis. Inclusão social e acessibilidade para todos os grupos sociais. Segurança rodoviária para ciclistas e promoção da educação para o ciclismo. Financiamento específico para projetos relacionados com o ciclismo. Promoção do emprego e da economia local, ligados ao ciclismo. Necessidade de recolher e analisar dados sobre o uso da bicicleta. Metodologia para trabalhar com a declaração durante o curso de formação. Durante o curso de formação realizado em França em maio de 2025, foi proposta uma abordagem pedagógica participativa para explorar em profundidade os 8 artigos da Declaração Europeia sobre a utilização da bicicleta. A metodologia combinou a análise crítica das políticas públicas com dinâmicas colaborativas e ferramentas educativas provenientes da educação não formal, num ambiente intercultural e de coaprendizagem. 3.1 Abordagem pedagógica. A abordagem metodológica baseou-se na ideia de que os animadores juvenis devem atuar como facilitadores da compreensão crítica, da criatividade social e dos processos de empoderamento dos jovens. Assim, o trabalho com a declaração foi estruturado como uma jornada de aprendizagem coletiva e experiencial, em que cada grupo foi responsável por analisar um artigo em profundidade e encontrar formas de o traduzir em propostas concretas e atividades educativas replicáveis. Esta metodologia baseou-se na aprendizagem baseada em projetos, no trabalho cooperativo e na utilização de referências locais e identificáveis. Através de uma abordagem construtivista, os participantes foram incentivados a relacionar o conteúdo político com o seu próprio contexto, cultura e realidade urbana ou rural. Dinâmica de trabalho em grupo. Os 24 participantes foram divididos em grupos. Cada grupo recebeu o texto completo dos artigos atribuídos, juntamente com materiais de apoio, resumos, diagramas visuais, exemplos práticos, perguntas orientadoras e modelos de análise. Ao longo das sessões foram seguidos os seguintes passos: leitura partilhada e compreensão do artigo, identificando as suas ideias principais e linguagem técnica. Reescrever o conteúdo em linguagem acessível, compreensível para jovens sem experiência prévia em políticas públicas. Procura de exemplos práticos nos seus contextos nacionais ou locais, histórias de sucesso, desafios atuais ou lacunas estruturais. Conceber uma apresentação breve e criativa do artigo para o resto do grupo, que pode incluir dramatizações, infográficos ao vivo, simulações ou mapas conceituais. Discussão final em grupo para identificar conexões entre os artigos e refletir sobre a sua aplicabilidade na vida real. 3,2 ferramentas utilizadas. Para facilitar este processo, foram utilizadas ferramentas de educação não formal adaptadas a contextos interculturais. Perguntas geradoras para incentivar a reflexão crítica. Quem se beneficia com esta política? Que barreiras a sua implementação pode enfrentar? Como podemos envolver os jovens neste objetivo? Materiais visuais e flipcharts para capturar ideias-chave, propostas e diagramas colaborativos. Traduções coletivas, que permitiram aos participantes trabalhar com a linguagem técnica da declaração e transformá-la em materiais educativos adequados aos jovens. Intercâmbio de experiências entre países para enriquecer a análise com diversas perspectivas. Este trabalho culminou numa sessão de partilha coletiva, na qual cada grupo apresentou o seu artigo aos outros, criando uma visão geral abrangente e centrada na juventude da declaração. Não como um texto institucional distante, mas como uma ferramenta prática, acessível e empoderadora para a mudança liderada pelos jovens. Várias técnicas e recursos também foram usados para apoiar a análise em grupo dos artigos da declaração.
garantir a participação ativa e gerar resultados acionáveis. Abaixo estão algumas ferramentas com exemplos práticos e plataformas digitais recomendadas para implementação. Exemplos práticos de aplicação. Exercício de mapeamento urbano com foco no ciclismo. Os participantes utilizaram mapas das suas cidades ou vilas para identificar ciclovias existentes, pontos perigosos, áreas inacessíveis e espaços com potencial. Por exemplo, o grupo italiano mapeou uma rota insegura perto de uma escola e propôs soluções inspiradas no artigo 3 sobre infraestruturas para ciclistas. Análise comparativa de casos reais. Foram partilhadas políticas de ciclismo bem-sucedidas, como o Sistema Público de Bicicletas de Lisboa ou as Vias Verdes da Bélgica. Os participantes compararam esses modelos com as suas próprias realidades nacionais e discutiram quais os elementos que poderiam ser replicados. Ferramentas digitais recomendadas. Padlet, padlet.com, útil para criar quadros colaborativos onde os grupos podem publicar ideias, imagens, diagramas ou links, utilizado para recolher exemplos de boas práticas por artigo. Análise participativa dos 8 artigos da Declaração. Esta secção oferece uma análise prática e acessível dos 8 artigos contidos na Declaração Europeia sobre Ciclismo, reinterpretados numa perspectiva educativa e orientada para os jovens. Cada artigo é examinado não só em termos do seu conteúdo político, mas também como uma oportunidade de aprendizagem que pode ser explorada com os jovens para promover a reflexão sobre mobilidade sustentável, inclusão e responsabilidade cívica. A análise integra explicações simplificadas, instrumentos técnicos relevantes e exemplos concretos de como estes princípios têm sido aplicados em diferentes cidades e regiões europeias. Inclui também propostas de atividades concebidas para ajudar os animadores socioeducativos a transformar os artigos em experiências de aprendizagem envolventes e participativas. Estas atividades visam incentivar o pensamento crítico, a criatividade e o sentido de agência entre os jovens, permitindo-lhes relacionar os objetivos das políticas europeias com os desafios e possibilidades cotidianos nas suas próprias comunidades. Ao fazê-lo, esta secção procura colmatar o fosso entre a política e a prática, apoiando a transformação de declarações abstratas em ferramentas para o empoderamento local e a participação democrática através do ciclismo. MIG 4.1. Artigo 1º. A bicicleta como meio de transporte sustentável fundamental. O primeiro artigo da Declaração reconhece a bicicleta como um dos meios de transporte mais sustentáveis, saudáveis e eficientes. Destaca o seu potencial para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. 4.4. Artigo 4. Inclusão social e acesso equitativo. Este artigo destaca o papel da bicicleta como uma ferramenta poderosa para a inclusão social, reconhecendo que o acesso ao transporte é fundamental para garantir direitos essenciais, como emprego, educação, saúde e participação social ativa. Ele enfatiza a importância de garantir que o ciclismo seja uma opção real e viável para todas as pessoas, especialmente aquelas em áreas rurais, indivíduos com deficiência, jovens, idosos e comunidades em situações vulneráveis. Os objetivos centrais do artigo são tornar o ciclismo acessível a todos os grupos sociais, promovendo a equidade territorial e geracional no usufruto da mobilidade ativa. Ele também busca derrubar as barreiras físicas, econômicas, culturais e simbólicas que impedem as pessoas de usar a bicicleta, reconhecendo seu potencial transformador para promover tanto a autonomia pessoal quanto uma integração social mais ampla. Para apoiar esses objetivos, uma variedade de instrumentos técnicos pode ser aplicada.
Estes incluem programas públicos que fornecem bicicletas através de esquemas de empréstimo ou doação para jovens ou pessoas com recursos financeiros limitados, a utilização de bicicletas adaptadas para atender às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiências, e o desenvolvimento de iniciativas gratuitas ou subsidiadas de educação e formação em ciclismo. Além disso, o artigo defende campanhas de sensibilização inclusivas e multilingües, juntamente com a aplicação de princípios de design universal em todas as infraestruturas e serviços relacionados com o ciclismo, para garantir uma verdadeira acessibilidade para todos. Exemplos práticos. Espanha. Em Saragoça, um programa doa bicicletas não utilizadas a jovens de bairros periféricos, reparadas em oficinas comunitárias. Bélgica. Algumas cidades oferecem vouchers de mobilidade a famílias vulneráveis para que tenham acesso a bicicletas ou bicicletas elétricas. Dinamarca. A iniciativa Cycling Without Age, fundada em Copenhaga em 2012, promove o ciclismo intergeracional, oferecendo passeios gratuitos entre ciclos especialmente adaptados, onde jovens voluntários, chamados pilotos, levam idosos ou pessoas com deficiência para passear, promovendo a inclusão, a mobilidade e a conexão social. Atividades sugeridas para trabalhar este artigo com jovens. Histórias da vida real. Pesquise e partilhe histórias de pessoas para quem a bicicleta fez uma diferença positiva nas suas vidas, seja por razões financeiras, de saúde ou relacionadas com a inclusão. Podem ser criadas entrevistas ou vídeos curtos. Empatia Oficina. Uma atividade em grupo que simula barreiras ao uso da bicicleta. Por exemplo, andar com uma perna imobilizada, sem visão ou sem meios financeiros. Reflita em conjunto sobre os obstáculos invisíveis que existem. Design a local inclusivo. Em equipas, imaginem e planeiem um programa municipal para garantir que nenhum jovem fique sem bicicleta. Como seria financiado? Quem estaria envolvido? Que barreira seria necessário enfrentar? Mural. Bicicletas para todos. Criem um mural físico ou digital, usando o Padlet ou o Canva, onde cada jovem expresse como o ciclismo pode ser inclusivo, através de imagens, frases, desenhos ou exemplos locais. Oportunidade e barreira. Use o Google My Maps ou cartografia manual para identificar locais onde as bicicletas são acessíveis e onde não são, devido à falta de infraestrutura, perigo ou custo. Analise e discuta em grupos. 4.5. Artigo 5. Segurança rodoviária e educação para o ciclismo. Este artigo enfatiza que a segurança é uma condição fundamental para promover o uso da bicicleta. Ele reconhece que muitas pessoas, especialmente mulheres, crianças e idosos, evitam usar bicicletas por medo de acidentes. Portanto, é essencial melhorar a infraestrutura, fortalecer as regulamentações, implementar medidas de fiscalização eficazes e, principalmente, oferecer educação e treinamento contínuos desde cedo. O artigo apela a uma abordagem de sistema seguro que considere a segurança dos ciclistas juntamente com a de todos os outros utentes da estrada. Os seus principais objetivos são aumentar a segurança dos ciclistas nas vias públicas, promover a educação para o ciclismo desde tenra idade, tanto em contextos formais como informais, reduzir as taxas de acidentes através de infraestruturas, legislação e sensibilização, e fomentar uma cultura de respeito mútuo entre peões, ciclistas e condutores. Para alcançar isso, o artigo recomenda medidas técnicas, como programas de educação sobre ciclismo em escolas e centros juvenis, a aplicação de limites de velocidade seguros em áreas urbanas, campanhas de conscientização que promovam a coexistência entre diferentes modos de transporte, monitoramento eficaz do cumprimento das leis de trânsito e programas de formação para educadores, jovens trabalhadores
e agentes locais. Exemplos práticos. França. O programa Savoir Rouler à Vélo permite que crianças do ensino básico aprendam a andar de bicicleta com segurança, através de aulas teóricas e práticas. Itália. Milão introduziu limites de velocidade de 30 km por hora em vários bairros para criar ambientes mais seguros para ciclistas e peões. Atividades sugeridas para trabalhar este artigo com jovens. Práticas de estrada rodoviária. Realize um workshop teórico e prático sobre as regras básicas para andar de bicicleta, sinais de trânsito, uso de capacete, luzes e comportamento nos cruzamentos. Pode incluir um pequeno passeio para praticar o que foi aprendido. Tráfego urbano. Simulação de trânsito. Monte um circuito simulado de trânsito com sinais, obstáculos e cruzamentos, onde os jovens desempenham os papéis de ciclistas, pedestres e motoristas. Reflita sobre como é andar de bicicleta e compartilhe os resultados da aprendizagem. Campanha de sensibilização. Respeite a minha 1,5 metros. Crie materiais de sensibilização sobre a distância mínima de segurança para ultrapassar ciclistas. Use o Canva ou cartazes físicos. Partilhe-os nas redes sociais ou em espaços comunitários. Cidadão segurança. Identifique e documente locais perigosos para ciclistas na área local, cruzamentos sem visibilidade, ruas mal iluminadas, passagens não sinalizadas. Carregue as conclusões num mapa colaborativo, Google My Maps ou Padlet. Quiz ou jogo. Crie um jogo online com perguntas sobre segurança no ciclismo, uma forma divertida e envolvente de introduzir ou rever conhecimentos importantes. Quarto ponto 6. Artigo 6º. Financiamento adequado para o ciclismo. O artigo 6º da Declaração destaca que o financiamento é um pilar fundamental para permitir que mais pessoas utilizem bicicletas. Sem investimento suficiente, as políticas de ciclismo não podem passar da teoria à prática. O texto apela a um apoio financeiro específico para o ciclismo a todos os níveis, desde o local ao europeu, para a criação de novas infraestruturas e também para a manutenção das redes existentes, a promoção de programas educativos e o desenvolvimento de serviços relacionados. Os principais objetivos do artigo são garantir um financiamento estruturado, estável e suficiente para o desenvolvimento do uso da bicicleta, incentivar a integração do uso da bicicleta nos orçamentos de mobilidade, saúde, educação e ambiente, promover a utilização eficiente dos fundos europeus, como o FEDER ou o Horizonte Europa, em projetos relacionados com o uso da bicicleta, e garantir a manutenção e modernização das infraestruturas já existentes. Entre os principais instrumentos técnicos estão as dotações orçamentais específicas para o ciclismo no âmbito dos planos municipais ou nacionais, o acesso a fundos europeus como o Mecanismo Interligar a Europa, CEF, programas locais de microfinanciamento, como orçamentos participativos para jovens ou subsídios para grupos de ciclistas, e critérios de elegibilidade em projetos de desenvolvimento urbano ligados à mobilidade sustentável. Exemplos práticos. Bélgica, Bruxelas. A cidade triplicou seu orçamento para ciclismo nos últimos 5 anos, atingindo 30 milhões de euros anualmente, destinados a infraestruturas, formação e campanhas públicas. Espanha, Valência. A Câmara Municipal utilizou fundos da UE Next Generation para construir uma rede conectada de ciclovias segregadas e seguras em todos os bairros, dando prioridade especial às rotas próximas de escolas e universidades, a fim de melhorar a mobilidade ativa segura e reduzir o tráfego motorizado. Itália, Bolonha. Como parte do programa regional Bike to Work, 2024 a 2026, empregadores e órgãos públicos podem inscrever os seus funcionários num sistema de rastreamento baseado em uma aplicação. Os participantes
recebem até 0,20 euros por quilômetro pedalado no trajeto casa-trabalho, máximo de 50 euros por mês, com base em percursos certificados por GPS. Atividades sugeridas para trabalhar este artigo com jovens. Orçamento participativo, orçamentação. Divida o grupo em equipas que representam diferentes setores: educação, ambiente, mobilidade, juventude. Com um orçamento fictício, eles devem negociar como financiar iniciativas de ciclismo. Avalie o que é priorizado e por quê. Financiamento. Em pequenos grupos, desenvolva uma ideia de projeto local de ciclismo. Por exemplo, parque de bicicletas, oficina de reparação, campanha educativa. E prepare uma breve apresentação de elevador para procurar financiamento. Use o Canva ou o Google Slides. Local pesquisa. Analise os orçamentos municipais da sua cidade. O ciclismo é mencionado? Quanto é investido? Apresente os resultados visualmente e sugira melhorias. Investidores cartão. Cada equipa representa uma organização juvenil e recebe cartões com tipos de investimentos potenciais, infraestruturas, workshops, aplicações, campanhas. Devem priorizá-los e justificar as suas escolhas. Criar uma campanha exigindo investimento. Crie uma hashtag, um slogan e ações de mobilização juvenil para exigir mais financiamento para o ciclismo na sua área. Use as redes sociais ou abordagens criativas, como flash mobs ou vídeos.